E aí, galera, todo mundo aí empenhado, caprichando, né? Estamos agora avançando, né? Por mais um mês aí de aula à distância. E espero que vocês estejam empenhados. E até agora não surgiu muitas dúvidas. Então eu espero que vocês estejam realmente entendendo. Estou contando com isso, né? Mas se caso tiver dúvidas, pergunte, mande um recadinho e não deixe de deixar as suas dúvidas aí perdidas, né? Procure sanar as suas dúvidas pedindo socorro. Fala, professora, não entendi tal coisa. Professora, refaça o tal exercício que a gente faz aqui novamente. A gente está aqui para ajudar vocês, mesmo à distância. A gente procura fazer o melhor e tentar ajudar da melhor maneira possível, né, auxiliando vocês aí em casa. Então vamos lá. Nós vimos de produto notável uma primeira situação, que era o quadrado da soma de dois termos. Agora nós vamos ver uma segunda situação. Que situação é essa? Quadrado da diferença de dois termos. Então o primeiro era uma adição, o segundo é uma subtração. O único detalhe que vai mudar é isso. Um é adição, o outro é subtração. Eu coloquei aqui para vocês do mesmo jeito que eu fiz quando eu expliquei o quadrado da soma de dois termos. Eu coloquei de duas maneiras diferentes. Eu coloquei através de multiplicação e coloquei através da regra prática. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Então vamos lá. Inclusive eu peguei o mesmo exemplo, tá? A e B, só que lá era A mais B, aqui é A menos B. Então, para fazer através de multiplicação, como eu tenho a expressão A menos B ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou transformar numa multiplicação fazendo A menos B vezes A menos B. Então, a potência é essa expressão duas vezes, porque a potência era 2. Eu transformei em uma multiplicação de polinômios, que foi do capítulo anterior, né? Expliquei lá quando foi a adição, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou multiplicar A vezes A, vai ficar A ao quadrado. O A vezes o menos B, vai ficar menos AB. Então, eu peguei o primeiro termo e multipliquei por cada termo do lado de lá, do segundo polinômio. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar o segundo termo aqui e multiplicar por cada termo aqui do outro polinômio. Cuidado com o sinal, tá? Então, eu vou fazer menos vezes mais, vai dar menos. B vezes A seria BA. Se eu fizer BA ou AB, é a mesma coisa. Eu vou colocar AB para ficar igual a esse, tá? Menos vezes menos, mais. Aí eu vou fazer B vezes B, B ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois termos semelhantes. O menos AB com menos AB, que eu vou juntar. Vou copiar o A ao quadrado, menos 1AB. 1AB com menos 1AB vai dar menos 2AB. Lembrando que termos semelhantes eu adiciono os coeficientes e conservo as letras, né? Que é a parte literal. Mais o B ao quadrado, porque não tem ninguém para somar com ele. Então o resultado dessa quadrado da diferença, o quadrado da diferença de dois termos, nós temos aqui. O que vocês perceberam em relação quando eu fiz quadrado da soma? Que lá no quadrado da soma, os termos eram semelhantes a esse. O único detalhe que muda é que lá eu tenho aqui positivo e aqui positivo. Aqui, quando é subtração, eu tenho um sinal de negativo e um sinal de positivo. A única coisa que muda de um para o outro é isso, ok? Então, isso é através de multiplicação. Agora vamos através da regra prática. Só lembrando, a regra prática é a mesma lá da adição. Vamos escrever ela aqui do lado? Eu vou fazer primeiro termo ao quadrado
Só tem um detalhe, você já viu que aqui vai ser negativo, né? Então, em vez de se colocar mais, como era lá, eu vou colocar menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. A mesma coisa de lá, tá? Só mudou que lá é positivo e aqui é negativo. Mais o segundo termo ao quadrado. Você pode observar que esse segundo sinal não muda, nem quando era adição e nem agora quando é subtração. Ele continua positivo. Então, essa é a regra prática. Então, vamos aplicá-la aqui. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, tá? Eu vou fazer como eu fiz lá, né? Vamos fazer colorido, né? Só para lembrar um pouquinho, vou colocar um de azul e um de vermelho. Então, primeiro e segundo. Então, a regra é primeiro termo ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro termo é A. Eu vou pegar o A e vou elevar ao quadrado. Menos 2. Esse menos 2 sempre vai existir, né? Porque eu tenho dois termos que serão iguais, sempre vai ter esse menos 2. Menos 2 vezes o primeiro. O primeiro de novo, A. Vezes o segundo termo. Quem é o meu segundo termo? O B. Eu não vou colocar menos B. O menos, ele já veio para cá, ó. Então, eu considero como segundo termo só a expressão. Não considero o sinal, tá? Mais o segundo termo ao quadrado. Então, o B, novamente, que é o meu segundo termo, eu vou elevar ao quadrado. Então, isso que a gente tinha feito lá anteriormente, a regra prática é a mesma, só mudando o sinalzinho. Então, vamos desenvolver. A elevado ao quadrado dá A ao quadrado, menos 2 vezes A dá menos 2A, vezes o B dá menos 2AB, mais o B elevado ao quadrado, eu coloco B ao quadrado. Vocês viram que essa expressão e essa daqui deu o mesmo resultado. Uma foi feita por multiplicação de polinômios e a outra usando a regra prática. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Só que, como eu reforcei na outra aula, eu vou reforçar aqui de novo. Para o 9º ano, essa regra prática é mais adequada. Vai facilitar a sua vida lá no 9º ano, ok? Então, eu vou colocar aqui mais alguns exemplos. Vamos lá. Vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Mais exemplos. X menos 5 ao quadrado. Vou colocar aqui um que tem duas letras. 2y menos 3x ao quadrado. E vou colocar uma com fração. Acho que esse espaço que eu tô deixando vai dar, né? Vou dar uma economizada para caber esses 3 exemplos aqui, tudo desse ladinho. Eu vou usar nas 3 situações a regra prática, tá? Só que agora eu não vou ficar trocando de pincel mais não, vou usar só uma cor. Então, eu apaguei ali a regra prática, eu vou repetir aqui de novo. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Então, essa é a regrinha prática, vamos aplicá-la. Primeiro termo, x, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, vai ficar x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 5, mais o segundo termo ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Volto a repetir para quem não prestou atenção quando eu falei anteriormente. Esse sinal de menos, ele está aqui, ó. Então, na hora que você vai escrever o segundo termo, você não coloca menos 5. Você considera apenas o valor aqui, que no caso é o 5. Desenvolvendo isso, temos
x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 10 dá menos 5, dá, de novo, menos 2 vezes x dá menos 2x, vezes 5 dá 10x. Eu acabei antecipando e falando o resultado. 5 elevado ao quadrado, 25. Então tá aí a resolução final desse produto notável. Vamos lá. O próximo. Primeiro termo. Segundo termo. Então o primeiro termo é o 2y, que eu vou elevar ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar 2 vezes o primeiro, que é 2y, vezes o segundo, que é 3x, certo? Mais o segundo termo, 3x elevado ao quadrado. Vou passar para o lado de cá para não tampar ali para vocês. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4y elevado ao quadrado, dá y ao quadrado. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Vezes 3x vai dar menos 12 xy ou yx, tanto faz, tá? Ou então eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, y vezes x, yx, tá? Mais o 3 elevado ao quadrado dá 9, o x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Não tem termo semelhante, parou a conta aí, certo? A outra, quem é o meu primeiro termo aqui? 3 meios, que eu vou elevar ao quadrado. Tá aqui, ó. Primeiro termo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar menos 2 vezes o primeiro, que é 3 meios, vezes o segundo, que é a sobre 3. Principalmente quando for fração, ó, você pode observar que eu coloco parênteses para cada situação, tá? Para você poder trabalhar direitinho, não ter problema com sinais. E para finalizar, o nosso segundo termo elevado ao quadrado. Eu monto a situação, né, a regra, e aí eu desenvolvo. Então vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho multiplicação de 3 termos e termos com fração. Geralmente acontece, vocês já perceberam que os exercícios que eu fiz, que geralmente acontece de você cancelar, né? Aqui eu tenho o 2 com 2, um é numerador, o outro é denominador, eu posso simplificar. Ou cancelar, que a gente fala, que vai dar u e u. Então meu resultado vai ficar menos 1 vezes 3 vezes a. Opa, olha só, eu ainda tenho 3 com 3, que eu também posso cancelar. Então eu vou cancelar o 3 com 3, dividindo os 2 por 3, que vai dar 1 e 1. Então olha o que aconteceu. Eu tenho 1 vezes 1 vezes a, que vai dar 1a. Eu não preciso colocar o 1, só coloco o a. 1 vezes 1, aqui também seria 1, esse seria o denominador 1. Eu preciso colocar esse denominador 1? Também não. Então eu posso deixar esse aqui simplesmente assim, ó, menos a. Ah, mas sumiu a fração? Sumiu, porque cancelou aqui e cancelou aqui, então desapareceu a fração. Mais a elevado ao quadrado dá a ao quadrado e 3 elevado ao quadrado, 9. Então aí finalizamos mais uma situação de produto notável. Para fechar, nós temos também aqui com o quadrado da diferença, nós também temos equações que eu posso desenvolver usando o quadrado da diferença. Então vamos lá. Equações com o quadrado da diferença de 2 termos, certo? Então nós temos aqui, ó, x menos 4 ao quadrado igual a 25. Eu tenho que descobrir quanto vale o x. Como eu expliquei na aula passada, né, de acordo com o livro de vocês, eu vou tirar a raiz quadrada desse primeiro termo para desaparecer com esse quadrado
e vou tirar a raiz quadrada do segundo termo. Cancelo a raiz com o quadrado, vai sobrar x menos 4, que eu posso também eliminar o parênteses. Igual a raiz quadrada de 25 é 5. Equação do primeiro grau, eu vou fazer 5, o menos 4 passa para o outro lado, mais 4, x igual a 9. Então, a mesma ideia que a gente usou lá quando era a adição, certo? Então, com isso, nós finalizamos a ideia de produto notável do caso quadrado da diferença de dois termos. Para treinar isso daqui, vocês vão fazer a tarefa na página 84, né, do livro EDB, para a página 84, apenas os exercícios 1, 2 e 3. Vocês perceberam que tanto lá quando era adição e aqui quando é subtração, vocês vão perceber que são vários exercícios, mas nós estamos fazendo devagar, por etapas, para vocês treinarem bastante, tirarem suas dúvidas, sem pressa, sem correria, porque essa parte de produto notável, ela é muito importante para o nono ano. Então você tem que chegar lá no nono ano sabendo isso. Quando você chegar lá comigo, né, que eu vou estar lá no nono ano te esperando, ou com o professor José Adailto, que também trabalha no oitavo e no nono, a gente precisa que você já saiba esse conteúdo. Então faça com calma, prestando atenção nos detalhes, tá? E procure usar a regra prática. Em último caso, você usa multiplicação, certo? Bons estudos, caprichem nas tarefas e até a próxima aula. Fique com Deus. Beijos!